Ouça agora a saudação do culto matinal do dia 12 de julho de 2026. Bom dia, família messiânica! Bom dia a todos os messiânicos, todos os simpatizantes e as crianças também, né? Hoje é domingo, um dia bom. Descansaram bem de ontem para hoje? Sim, senhor. Às vezes a pessoa descansa de ontem para hoje para poder descansar melhor hoje, né? Mas é bom descansar. Mas mesmo descansando, dá para praticar o que o Messias me ensina, não é? Mesmo com a família, hoje em dia, está com a família, vamos tentar fazer algo diferente, né? Tentar alegrar. Alegre-se que virão coisas alegres e, para ser feliz, tem que fazer alguém feliz, né? Vamos tentar, não é não? E essa semana nós vamos ter uma coisa muito importante, uma atividade muito importante no Brasil inteiro, não é? Vai ser no e- dia 15, quarta-feira? Então, tá todo mundo preparado? Os senhores vão levar seus convidados? Já sabe o que é, né? O nosso Dai Joreikai Nacional, isso mesmo. Então vamos nesse dia convidar aquelas pessoas que nós sabemos que precisam de Meixo Sama, que precisam de Jorei, né? É importante, porque é uma grande oportunidade para fazer essa pessoa encontrar com a luz de Deus, não é? E o encaminhamento também é uma prática messiânica importante, não é isso? Tanto é que hoje, Messama, ele está falando sobre verdade, bem e belo, terceira e última parte. Nossa, esse ensinamento não é fácil não, hein? Como abre a nossa visão? Não sei, eu abri um pouco minha visão. Cada dia que Messama ensina, ele vou abrindo mais a visão, né? Porque ele aqui, ele diz que essa questão do belo é importante analisar. Ele começa assim, dizendo que tem a parte individual e a parte coletiva. Na parte individual, de certa maneira, vem desenvolvendo, mas na parte coletiva ele diz que já está um pouco precário, não é? E diz aqui que, geralmente, né, a classe privilegiada, né, desfruta de roupas bonitas, boa alimentação, belas moradias, enquanto o povo em geral já não, né? Mal consegue se alimentar direito e não tendo condições até mesmo de pensar no belo, né? Se está preocupado com o que vai comer, como é que vai pensar no belo, né? Essa é uma coisa que às vezes nós não percebemos. Principalmente quem já saiu desse nível acha que ninguém mais passou, que ninguém está passando. Mas quando, na verdade, se a gente levantar um pouquinho a cabeça, percebe que ainda tem muita gente nesse mundo dessa maneira, né? Então, tem gente que o alimento, quando pensa em alimento, é só para matar a fome, não é? Quando pensa em casa, é só para dormir. Não tem aquele conforto, não tem uma coisa mais bonita, diferente de casa. Tem que ter um teto para dormir, né? As ruas só para transitar. Se tem buraco, não tem buraco, não é assunto. Tem que ter uma rua para chegar onde quer. E, infelizmente, no transporte coletivo, principalmente naquela hora que chamam de hora do rush, né? É interessante, né? Eu tenho o hábito de vez em quando, eu gosto de fazer isso para saber como as pessoas passam. Nossa Senhora. E ver na televisão é uma coisa, né? A gente vê na televisão, coitadinho, vai lá ver. O empurra, empurra, é real, gente. A gente precisa, às vezes, sentir o que as pessoas estão passando para ter essa empatia, não é? O empurra, empurra no trem é real, né? Então, o que que acontece? Infelizmente, a maioria das pessoas não consegue desfrutar do belo que Deus está nos proporcionando. Não tem espaço na cabeça para apreciar as montanhas,
as flores, né, que são dádivas de Deus para alegrar o homem. O mar, não é? Então é importante ver isso. No outro dia estava com uma pessoa no carro, então não havia. Aí eu olhei assim, vi uma primavera saindo no meio da rodovia, tão linda. Falei, puxa, que coisa bonita, né? Aí eu passando, falei, você viu? Aí a pessoa falou, o quê? Viu a favela? Aquela pessoa assim, que só coisa ruim, né? Eu falei, vixe, a pessoa não consegue ver o belo saindo do nosso dia a dia. Nessa hora eu agradeci porque eu consegui, nesse dia, né? Às vezes eu também estou envolvido, não vejo nada. Mas aí eu vi a importância que o Messama está escrevendo aqui. De olhar, parar, né? Vamos falar, sublimar seu sentimento para enxergar o belo. Então, isso que Messama está deixando bem claro aqui, que a maioria das pessoas não tem. E nós precisamos ajudá-los, não é? Então, ele está dizendo que hoje nós vivemos um paraíso para os ricos e um inferno para os pobres, né? Só que aqui ele diz também aqui no trechinho que eu achei muito forte. A causa é a existência de uma grande falha em algum ponto da civilização. Que temos que refletir. Mas ele continua. Somente quando esse equívoco for corrigido e a felicidade puder ser desfrutada equitativamente, o mundo será, de fato, civilizado. Esta é a missão da Igreja Messiânica Mundial. Essa é a nossa missão. Para ajudar as pessoas a entenderem, enxergarem o belo no seu dia a dia, para mudar essa civilização. Não é? Então ele fala, assim vocês vão entender o que é, o que significa verdade, bem e belo. Isso aqui dá um alerta aqui para a gente. Contudo, o mais importante é o poder de concretizá-los. Não adianta ter um lema, verdade, bem, belo, é bonito. Não basta ser bonito, temos que realizar. Não é? E aí, ele no final também falou uma coisa boa para a gente. A missão tá. Ele mostra o caminho, é rigoroso, mas ele fala, ó, se fizer assim, vai acontecer o quê? Todavia, devemos alegrar-nos, pois, finalmente, este sonho tão almejado está para tornar-se realidade em nosso mundo. Não é? Então, é uma notícia auspiciosa, mas nós temos que assumir isso. Não deixar apenas ser o lema, verdade bem bela. Nós temos que levar. É a missão da Igreja Messiânica, é a missão nossa, messiânicos. E recebemos hoje a experiência também da Neirivanda Pereira de Oliveira, de Jorecente, Parque das Nações, São Paulo. Muito obrigado pela sua experiência, Neirivanda. Muito forte, né? Caramba, com 58 anos, é messiânica há 46. Na época, quando era diarista, estava como diarista, né? Em 2024, ela foi diagnosticada com hérnia de disco. O negócio complica, né? Ainda mais para o tipo de profissão que ela exercia. Então, a preocupação realmente real com esse problema dificulta, né, o trabalho, porque sentindo dor diminui as atividades e, de repente, ela poderia até parar. Problema de saúde. Essa é uma preocupação real, que ela externou à ministra em maio de 2024, que quando conversou com a ministra falou, intensifica as práticas messiânicas. Aí que ela foi obediente, né? Aí passou aí 2 vezes por semana no Jorecente. Para quê? Ah, para ficar lá na cantina tomando cafezinho? Não! Foi para receber jorei intensivo, dedicar na limpeza, praticar o donativo diário e outras dedicações que ela pudesse realizar. Então ela foi lá, fiel, dedicando as práticas messiânicas, né?
E, lógico, nos dias que ela não está lá, ela também recebia jorei, certamente. Aí, nesse período, ela também, um período de 2 meses, mais ou menos, ela conseguiu encaminhar a, a fé messiânica a 3 pessoas, né? E com essas práticas, né, as práticas messiânicas, em cerca de 1 mês, ela começou a sentir as mudanças, né? As dores da hernia de disco foram diminuindo gradativamente, de forma significativa, e que trouxe tanto alívio para ela e renovou sua esperança. Nesse período também o marido, que é aposentado, mas que não estava muito interessado em se recolocar, né, no mercado, tomou a decisão de trabalhar. Que ela ficou feliz, porque o negócio já estava ficando difícil, porque se não trabalha, não entra recurso. Então ela preocupava. Aí o marido falou: não, vamos lá. E em julho de 2024 ele já retornou ao trabalho, ao mercado, em um local que ele sentia satisfação, por causa do ambiente positivo profissional, né? O filho, que também é messiânico, né, foi promovido no seu trabalho. Olha só o que a prática messiânica proporciona, né? Então, quando você evolui, também naturalmente pelos elos espirituais, os membros da sua família também evoluem e merecem também a graça. Então, com isso, equilibrou a situação financeira e hoje ela goza de uma boa saúde e quando sente alguma encrenquinha, alguma dorzinha, ela recorre logo ao jorei extensivo, que logo passa. E eu acho que é importante esse detalhe que ela deixou aqui. Ela recebeu a graça e depois não ficou, graças a Deus já estou bem. Não. Receber a graça significa que você tem missão. E o que ela fez? Continuou com as práticas messiânicas, servindo 2 vezes por semana no Jorei Center e assumiu missão de assistente de família e responsável do Soreisais. Isso eu achei importantíssimo que ela deixou aqui. É uma dica muito importante, que às vezes a gente fica naquela, estou purificando, vai lá, prática messiânica, eu melhorei, graças a Deus. Daqui a pouco purifica de novo, vai prática messiânica, eu melhorei, graças a Deus. Não, gente. Esse é o caminho da espera que ela já está dizendo aqui. Melhorou, continua. Não é o caminho certo? Então continua. Recebe a missão, tá como cuidar de pessoas. Né? Para ser feliz, não tem que fazer o próximo feliz, está como assistente de família, cuidando de pessoas. E agora, no dia 15, nós temos uma grande oportunidade também para cuidar de pessoas, mudar a vida de outras pessoas, convidando para o Dai Joreikai. Tá ok? Que todos tenham um bom dia com o Mestre-sama. Muito obrigado. Agradecemos por acompanhar o podcast da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Se gostou, siga o canal, ative as notificações e compartilhe. Sejam sempre bem-vindos.